Olá, você sabe o que é um acordo de confidencialidade? Eu sou a Ju Severo e esse é o canal que descomplica o direito para você. Nós criamos esse canal para te ajudar na tomada de decisões importantes da sua vida e do seu negócio. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre acordo de confidencialidade. Mas o que seria isso, né? Descomplicando. Acordo de confidencialidade nada mais é do que uma espécie de contrato entre as partes, que atestam que determinadas informações vão ser confidenciais, ou seja, vai ficar só entre nós. Não pode terceiros terem acesso a essas informações. Significa isso, um pacto de silêncio entre as partes. O acordo de confidencialidade, ele pode ser unilateral, e unilateral a gente está falando aqui que só uma pessoa ou empresa está dizendo para outra, eu estou te passando informações e você não pode passar essas informações para terceiros. Ou seja, as informações confidenciais são de um só. Então, se chama acordo de confidencialidade unilateral. Agora tem a opção bilateral também, quando o acordo de confidencialidade envolve informações trocadas, por exemplo, num acordo comercial, né, entre duas empresas. Ambas as empresas vão passar informações que não podem ser de conhecimento de terceiros. Então, esse acordo é bilateral, nós vamos trocar informações. Então, o acordo de confidencialidade, ele é feito, por exemplo, unilateralmente, quando uma empresa vai contratar um funcionário, por exemplo. Vai contratar esse funcionário, ele vai, por exemplo, trabalhar no administrativo. Vai ter diretamente acesso a informações que a empresa não pode divulgar para terceiros, ou não quer divulgar para terceiros. Nesse caso, por exemplo, também quando uma pessoa vai lidar com dados sensíveis, vai contratar uma pessoa para lidar com dados sensíveis, por exemplo, uma clínica, e vai ter direto acesso aos dados sensíveis do paciente, resultados de exame e tudo mais. Então, um acordo de confidencialidade. Esse funcionário não pode vazar essas informações. Outra situação, o famoso menino do TI, né? Geralmente, tem empresas que têm um TI interno, ok, daí aqui é o fato de contratar um funcionário. Mas tem pessoas que contratam, né? Contrato de prestação de serviço. O TI, o menino do TI vai vir para arrumar os computadores da empresa. Aqui nos computadores da empresa vai fazer uma varredura, vai digitar senhas, tu libera o acesso para a pessoa conseguir efetuar o trabalho, né? Prestar o serviço. Mas ele vai ter acesso a inúmeras informações da empresa. Aqui, nesse caso também, um acordo de confidencialidade é muito importante para que informações não sejam vazadas. Outro exemplo, uma ideia de produto ou serviço. Uma ideia de serviço, vamos supor, uma ideia de uma criação de um negócio. Aqui entra muito as startups, no caso, a Uber, a Airbnb. O que seria da Uber e da Airbnb se um terceiro descobrisse a ideia antes de ser executada e criasse, né, a empresa antes dos efetivos criadores, de quem realmente teve a ideia. Aqui, para os investidores, né, conseguir pegar investidores e tudo mais, as startups têm que abrir o plano de negócios delas, têm que mostrar a ideia efetivamente. E aí o investidor decide se quer investir ou não, se é interessante para ele ou não. Então, nas startups em si, elas mostram muitos projetos para os investidores, e é essencial que se tenha um acordo de confidencialidade, ou seja, o investidor não quer investir, ele não pode sair reproduzindo, né? Aquela ideia, enfim. No caso de produtos aqui, por exemplo, a pessoa não registrou, né? Não fez o registro lá no INPI, não fez o registro do desenho industrial, desenvolveu um móvel, né? E não registrou ainda. Vai fazer um protótipo, alguém vai ter que executar aquele protótipo. Então, como que essa pessoa vai ter acesso ainda a essa ideia ou aquele design que ainda não está registrado, ou está em processo de registro, né? Então, aqui, um acordo de confidencialidade com quem vai executar, né? Quem vai fazer aquele protótipo e tudo mais. É muito importante. Outro exemplo, com um comprador para a empresa.
né? Você recebe propostas de negócio. Por exemplo, vamos ao exemplo do McDonald's, muito fácil, né? Os irmãos McDonald's desenvolveram o sistema do fast food, ali, rápido de execução, do hambúrguer, da batata. Então, em sei lá eu quantos segundos, você tinha um hambúrguer, tinha o fast food pronto. Eles desenvolveram uma sistemática ali, e deu muito certo. Então, imagina esse sistema todo sendo divulgado, né? Ou os próprios funcionários, ou o comprador, né? Quer ir lá, quer comprar a empresa, eles querem se desfazer da empresa, querem vender realmente. Mostra como funciona. Olha, é isso aqui, em tantos segundos eu tenho o produto pronto. E o investidor sai dali, o comprador, né? O possível comprador da empresa sai dali e monta exatamente o mesmo modelo de negócio, a mesma execução da empresa. São informações muito importantes que precisam estar em sigilo. Então, mais um motivo para fazer um acordo de confidencialidade. Bom, de uma maneira geral, esses são os exemplos. Basicamente, seria isso, para não fornecer informações confidenciais para terceiros, ou seja, fica só entre as partes. É um contrato. O que precisa ter? Quem vai ter acesso a essas informações, porque é muito importante, é só a pessoa, é só uma empresa, é só um diretor, são os funcionários daquela empresa que vão ter uma relação comercial, quem são as pessoas que vão ter a informação? E é muito importante ter um acordo de confidencialidade. Outro ponto, acesso. Como vai ser esse acesso, né? Esse acesso às informações? Vai ser pelo computador, pelo drive, vai ser por documentos? Como essas pessoas vão acessar essas informações que são confidenciais? Outro ponto, período de vigência. Isso é muito importante, porque ad eterno, a pessoa vai ficar sem poder passar informações, por um período de 2 anos, não pode divulgar informações. Quanto tempo? A vigência é muito importante para ter um acordo de confidencialidade. E multa, esse é o outro ponto, porque basicamente quem quebra o acordo de confidencialidade tem que haver penalidade. Qual que é a penalidade? Geralmente, multa, né? Pode-se colocar também lucros cessantes, né? Pelo prejuízo. Qual foi o prejuízo dessa informação ter sido vazada para terceiros? Pode-se estipular algo nesse sentido também. Tem que ter previsão contratual para isso. Mas, geralmente, multa é muito comum colocar nesse tipo de contrato. E, para finalizar, não são só grandes empresas que fazem esse tipo de contrato. Como eu falei, é muito utilizado para contratação de funcionários mesmo, para quando você vai prestar, quando contrata, né, um prestador de serviços para entrar na empresa e ter acesso às informações. Então, pequenas, grandes, médias empresas, acordo de confidencialidade é sempre quando se precisa manter as informações em sigilo, só entre as partes, não seja vazada para terceiros. Então, é isso. Se você ficou com alguma dúvida, tem algum comentário para fazer, pode deixar aqui embaixo que a gente responde. Se lembrou de alguém também, pode compartilhar esse vídeo. E até os próximos.